Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Estamos falando aqui direto da Rádio Capela, FM, em Vinhedo. E este programa, como todos sabem, é uma realização do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Beleza. Qual será o capítulo Beleza, de hoje, Fabinho? Marcelo? Obrigado por me auxiliar aí, que o nosso microfone não estava funcionando. Hoje nós vamos discutir sobre os temas relacionados ao capítulo 19, capítulo intitulado A Fé Transporta Montanhas. Muito bem. E nós, antes de iniciarmos, gostaríamos de dar um abraço carinhoso no nosso querido Marcos Melo, que anteontem despediu-se de sua mãe. Uma despedida momentânea, né, Marcos? Lógico que eu estou dando um recado ao seu coração, porque hoje você não está fisicamente aqui conosco, e é natural que assim o seja, para que você possa se refazer, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista psicoemocional. E nós gostaríamos de dar um abraço carinhoso em você, nos seus familiares, e também um abraço carinhoso na dona Cleusa, que cumpriu com a sua missão e entrou de maneira digna, de cabeça erguida, na imortalidade, certamente pelo cumprimento de sua missão, espalhando o amor e os bons exemplos, porque eu não conhecia sua mãe, Marcos, mas eu tenho certeza que ela é uma alma muito evoluída, pois todos conhecemos aquele ensinamento do Mestre quando nos diz que conhece-se a árvore pelos seus frutos. Você, Marcos querido, é um fruto doce. E frutos doces vêm de árvores igualmente doces. Um grande abraço. Bem, então hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 19, como dissemos, a fé transporta montanhas, e inicialmente vamos ler a passagem do Evangelho que o Kardec selecionou para iniciar o estudo desse capítulo. Essa passagem das anotações do evangelista Mateus encontra-se no capítulo 17 e os versículos 14 a 20, 14 a 20. Versículos ou versos? É bonito quando fala versos, né? O pessoal os nossos irmãos de origem protestante, eles gostam mais de falar verso. Bacana, né? Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou
e lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Sensacional, né? Bem, tem algumas reflexões antes de entrarmos detidamente no assunto, né? No núcleo do assunto. Pois não, você quer que eu troque o microfone? Só peço para... quem sabe faz ao vivo, né? E agora, melhorou? Melhorou. Muita pretensão minha dizer que quem sabe faz ao vivo. Bem, então antes de entrarmos no núcleo do tema, que é evidentemente a fé, o poder da fé, nós nesta passagem vamos encontrar alguns acontecimentos que eu particularmente considero como colocações que foram atribuídas a Jesus, mas que não foram por ele ditas. Não foram por ele ditas. Então, todos sabemos que nos evangelhos nós encontramos algumas colocações que foram atribuídas ao mestre, mas que eu particularmente, como dizemos lá em São José, eu truco. Então, todos sabemos que tem algumas colocações nos evangelhos que foram consideradas como colocadas depois e que dificilmente Jesus teria dito. Uma dessas passagens encontra-se nesse trecho que o Kardec separou, né, do capítulo 17, itens 14 a 20. Como assim, Marcelo? É o seguinte, quando o homem apresenta o seu filho, que tinha deficiência mental, que tinha uma psicose, e ele caía muitas vezes no fogo e muitas vezes na água, Jesus, ao conhecer este homem, ele diz: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Então dá a impressão que ele está maldizendo, né, aquela situação. Então, eu acho, Fábio, Guilherme, amigos, eu acho que dificilmente Jesus proferiria essas palavras. Uma pessoa doce, né? Tem uma explicação, Marcelo. Eu também tive a mesma assombro que você quando eu li. Aí eu fui pegar na Bíblia do Haroldo. Então, peraí, a Bíblia do Haroldo não. Vou explicar. Eu fui pegar a Bíblia. O Novo Testamento traduzido direto do grego para o português. Exato, pelo Haroldo. Exato, porque essa leitura que você fez, ela foi uma tradução do latim para o francês e depois do francês para o português, né? Que ficou raça
incrédula e depravada, até quando vos suportarei? Vos sofrerei, né? E aí, na Bíblia traduzida pelo nosso querido Haroldo, que foi traduzida direto do grego para o português, ou seja, pulou algumas etapas aí, né? E pegou lá no original. Que é o correto. Né? Porque o grego vem antes do latim ainda, né? Sim. Lá, olha como ficou melhor de entender. Ó geração. Primeiro, troca raça por geração. Já fica muito mais palatável. Exatamente. Ali poderia... Digerível. Exatamente. Então ali os judeus, eles poderiam ser uma geração realmente de espíritos afins na sua sistemática de orgulho, de vaidade, de proteção de casta, etc. e tal. Então ele fala, ó geração incrédula, até aí tudo bem, né? Que não crê, e desviada. Já melhorou. Melhorou muito. Já melhorou muito. Porque a palavra original quer dizer assim, desviado, corrompido, pervertido, mas não depravado, né? E aí ele fala assim, até quando estarei convosco? Não é vos suportarei, nem vos sofrerei. Olha que interessante. Então ameniza muito. Então até quando vos sofrerei não tem. Não, até quando estarei convosco, geração depravada. Uhum. Então ele está falando o seguinte, vamos traduzir para o linguajar espírita, né? Ó grupos de espíritos afins, como se diz assim, afins no orgulho, na vaidade, né? Vocês estão desviados do caminho. Até quando eu ainda estarei com vocês, mostrando essas coisas básicas? Exato. Alguma coisa assim. Aí melhora um pouco, dá para entender melhor o sentido do que Jesus quis dizer, né? Sim, sem dúvida. Aí melhorou bastante, né? E esse mesmo Haroldo, que numa das palestras dele comenta que a gente às vezes ao analisar os textos, que a gente faz equivocadamente, a gente pega uma fruta, uma banana, por exemplo, a gente tira a casca e come a banana normalmente, mas às vezes ao analisar parábolas e textos de Jesus, ou textos das falas de Jesus, a gente fica muito preso na questão linguística, e o Haroldo fala assim, é como se a gente descascasse a banana, jogasse a banana fora e comesse a casca, né? Porque a gente fica tão preocupado com o que está ali naquela frase ou naquela palavra, naquele sentido, mas assim, a banana, a essência é muito clara, né? Beleza, hein? Gostei de ver aqui os meninos aqui. Afiado, porque muitas vezes, então a gente pode concluir que não foram colocações que foram postas aleatoriamente ao longo das traduções. Mas né? eu esqueci de complementar. No final dessa parte, né, tem uma frase que fala assim, mas esse tipo de demônio só se consegue tirar com jejum e oração. E essa frase... É no final dessa passagem? É no final dessa passagem. Só que na que o Kardec estudou, não tem essa passagem. Mas na que o Haroldo traduziu, tem. Aí o Haroldo ainda explica. Ele fala assim, ó, esse aqui é um texto muito controverso, essa última frase, porque alguns estudiosos afirmam que ela não existia no original, que foi colocada depois. Entendeu? Então isso é para reforçar aquilo que você estava falando, né? Que nas traduções... muitas vezes foram feitas adaptações, né? Como é o caso dessa passagem. Ele considera que jejum e oração não tinha no original? Não, o Haroldo colocou por via das dúvidas, mas estudiosos da igreja acham que ela foi colocada depois. Alguns estudiosos acham que não foram colocadas, né? Uhum. Então, e quando diz que é preciso jejum e oração, aí eu já me recordo de um ensinamento que nós tivemos com o nosso querido professor Severino Celestino. Porque quando Jesus diz jejum, quando Jesus diz que é para essa classe de espíritos só se obtém êxito, não é expulsando o demônio, né? Nós vamos comentar depois, né? Só se obtém êxito com jejum e oração, e jejum para os hebreus. Aí entra o trabalho do Severino, porque o Severino conhece muito o hebraico e a cultura hebraica. Aí então ele diz que os judeus, os nossos irmãos judeus, na visão deles, jejum é jejum
de imperfeições. Entendeu? Então, por exemplo, não é qualquer... numa reunião mediúnica, não é qualquer doutrinador que vai conseguir esclarecer ou envolver aquele espírito obsessor que está se manifestando naquela reunião mediúnica, ou está envolvendo alguns dos irmãos que vão em tratamento, principalmente nas casas espíritas, pessoas que estão passando por obsessão, por fascinação, por possessão, né, que são casos mais complexos, inclusive. Então, o doutrinador que carrega em si a pureza de coração, ele está mais apto a esclarecer aqueles espíritos menos evoluídos do que aquele doutrinador que é mais ou menos que nem nós, né? Que fala uma coisa e faz outra, né? Entendeu? Então, aquele doutrinador que tem jejum de imperfeições morais, que faz esse jejum de imperfeições morais... Ou seja, se abstém, né? Das tentações. Exatamente. Das ilusões. Exatamente. Esse doutrinador, ele está mais apto a esclarecer esses espíritos mais endurecidos, mais teimosos, mais renitentes. Então o problema todo, ao longo da trajetória dos séculos, né, Fábio, Guilherme, amigos, é que na história do cristianismo isso foi pego ao pé da letra. Então muita gente entendia que tinha que fazer jejum material, jejum de ficar sem comer uma semana, né? Aí tinha que ficar com aquela pele pálida, e aí com aquela pele pálida você está mostrando que você tem pureza. Não tem pureza nada, você está com anemia, né? Você não tem nada de pureza, entendeu? Você está com anemia, por isso que sua pele está clara, está uma pele branca, né? Não tem hemoglobina, né, circulando, então você está com anemia, mas não tem nada de pureza, não necessariamente. Então tem pessoas que acham que quando Jesus fala para essa classe de espíritos é preciso jejum e oração, não é comer 2 colheres de arroz, uma de feijão, uma saladinha, não é isso. Então, mudança íntima de postura, é pureza de coração e também oração, né? Porque quando você está conectado com os benfeitores espirituais, conectado com Jesus, conectado com Deus, aí sim você vai obter êxito para expulsar, entre aspas, demônios. Por que nós estamos dizendo expulsar, entre aspas, demônios? Porque Jesus não vai virar as costas para ninguém. Jesus, como governador planetário, como espírito de altíssima hierarquia, quando Jesus ameaçava, entre aspas, o demônio, na verdade o demônio é uma palavra de origem grega, daimon, que significa gênio, espírito. Só que ao longo dos séculos foi tendo uma conotação pejorativa, uma conotação negativa. Ou seja, ao longo dos séculos o demônio foi considerado como um espírito eternamente voltado para o mal. E na visão espírita, demônio nós entendemos como espíritos imperfeitos, teimosos, obstinados ainda em prevalecer na prática do mal, mas que não prevalecerão eternamente no mal. Um dia ele vai fazer o caminho de volta. Nenhuma ovelha será perdida. Nenhuma ovelha será perdida, bem lembrado. Então, quando Jesus ameaça o demônio, a simples presença de Jesus, com toda aquela sua iluminação, com toda aquela sua pureza de coração e de sentimento, envolvia a todos os espíritos encarnados e desencarnados que se encontravam próximos a ele, e esses espíritos eram encaminhados, eles eram expulsos da presença daquela pessoa que eles estavam assediando. Então, eles se afastavam daquela pessoa que estava sendo assediada.
Então, nesse sentido, você pode entender expulsão como afastamento da presença. Afastamento do que eles estavam fazendo, né? Que eles estavam fazendo. Mudança de rota. Mudança de rota. Mas aí eles eram encaminhados certamente à presença dos benfeitores espirituais que acompanhavam o trabalho do Cristo. E esses benfeitores espirituais envolviam esses espíritos imperfeitos, e esses espíritos imperfeitos certamente eram encaminhados às colônias de refazimento espiritual, eram encaminhados para tratamento espiritual, para educação, para, às vezes, pode até ser, para prisão, porque se eles se mantêm obstinados no mal, eles ainda precisam de um certo amadurecimento. Então, nós devemos entender essa ameaça que Jesus faz dessa maneira. Entender, porque uma pessoa que se caracteriza pela doçura não vai usar esse termo, né, que você bem falou, raça incrédula e depravada, até quando vos suportarei? Então, quer dizer, dá a impressão que Jesus estava maldizendo aquela situação. Mas quando troca pelas palavras que você colocou, aí já fica melhor, né? Já dá para entender. Como é que é? Ó geração incrédula, não, ó raça, né? Ó geração incrédula e desviada do caminho, né? Até quando estarei convosco? Entendeu? Então aí já muda de figura, né? É como aquela passagem do nosso querido Divaldo, quando ele diz, né, que ele teve lá um caso que foi encaminhado uma senhora para ele, uma senhora que precisava pagar a conta de luz para ela continuar tendo energia elétrica na casa, porque ela era lavadeira e passadeira, né? Então ela lavava e passava roupas para fora. E ela estava sem dinheiro, e se não pagasse a conta de luz naquele dia, ela ia ficar sem o ganha-pão dela, né? Vamos dizer assim. Aí ela orou para Jesus. E ela orou com tanta fé, e aí a gente já entra na fé, né? E ela orou com tanta fé que ela comoveu Jesus. Olha só, uma oração que comove a Jesus. Será que nós somos capazes dessa oração? Essa oração comoveu Jesus. Aí Jesus falou para os benfeitores, né, que o assessoram, né, que o ajudam. Quem temos lá na cidade do Salvador para ajudar essa senhora? Interessante, né, o Marcelo? Eu adoro quando Jesus faz as perguntas, porque certamente ele já sabe as respostas, né? Sem dúvida. Mas ele está como bom professor, forçando os alunos a pensarem, né? E a darem a resposta correta. Exatamente. Dá para imaginar a cena, né? Aí um dos assessores pegou o livro dos céus, né? O Divaldo conta a história, ele conta a história de maneira poética, né? E lá no livro dos céus estava lá o nome do Divaldo. Aí ele falou, então mandemos essa senhora para o Divaldo. Aí essa senhora procurou fulano, cicrano, aí chegou num senhor que era dono de um comércio. Esse senhor falou, procura o Divaldo. E ela ficou com aquilo na cabeça, procura o Divaldo, e foi lá na mansão do caminho. E aí essa senhora, quando chega diante do Divaldo, ela fala assim, olha, eu tô com esse problema, né, tem que pagar a conta de luz e tal. E aí um homem de bom coração, olha só, falou para eu procurar o senhor. Aí o interessante é que o Divaldo conta essa história, e ele, na presença dessa senhora, ele mantém aquela máscara, né, de pureza tal, mas por dentro ele estava com ódio, né, porque ele... O senhor de bom coração não ajudou. Porque eu estou cansado de homens de bom coração que não fazem nada, né? Por que ele não ajudou, tal, né? Aí, nessa hora que ele ficou com raiva, a benfeitora espiritual, a Joana de Ângeles,
aparece para ele e fala: Divaldo, você está... Imagine você que tem uma linha separando essa senhora e você. Você gostaria de estar no lugar dela? Aí ele já começou a refletir, né? Olha, essa senhora, aconteceu isso assim, assim, né? Ou seja, essa senhora, ela contou a história, né? Essa senhora orou pedindo ajuda de Jesus, comoveu Jesus, e Jesus perguntou quem tem na cidade do Salvador, Salvador, Bahia, que poderia ajudar aquela senhora. E lá no livro foi indicado o seu nome. E aí, o que ele fez? Jesus inspirou essa mulher a procurar por você. Então, ela bateu numa porta, não ajudou, não obteve êxito. Bateu em outra, nada. Aí, bateu numa terceira porta, um homem de bons sentimentos. Olha só, ela mudou, né? Ela mudou a terminologia. De bom coração, ela mudou para de bons sentimentos. Um homem de bons sentimentos indicou o seu nome. Mas minha irmã, eu não tenho esse dinheiro. Aí a Joana falou: você não tem, mas Nilson tem. O Nilson é o primo do Divaldo, né, que o acompanhou na maior parte da sua trajetória. E inclusive desencarnou faz uns 4 ou 5 anos, né? E então você encaminha para o Nilson, que o Nilson vai ajudá-la. Aí pronto, ela foi encaminhada para o Nilson pagou aquela conta lá e deu tudo certo, né? Mas eu contei essa história por causa das palavras, né? Então, por causa da fé e também por causa como que muda o sentido das palavras, né? Então, quer dizer, ela, do ponto de vista psicológico, a Joana de Ângeles, ela trocou o nome Bom Coração por Bons Sentimentos, né? E aí o Divaldo já teve uma outra visão. Sim. E aqui é a mesma coisa, né? Ó, geração incrédula e desviada, até quando estarei convosco? Aí já muda, né? Já dá uma boa amenizada, né? Bem, vamos fazer a nossa primeira pausa? Antes da pausa, vamos continuar as suas reflexões. Vou só contar uma historinha. Beleza. Para mostrar como que as palavras são importantes. Tinha um poder de uma boa palavra. Você vê, às vezes a gente fala assim: não, eu falei a verdade para aquela pessoa. E aí se sente como tivesse feito a obrigação, como tivesse cumprido a missão. Mas é muito importante não só falar a verdade, como o modo que você fala. É muito importante, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Tinha um reino distante. Se você fala com doçura, é uma coisa. Se você fala o com... modo de falar conta muitíssimo, muitíssimo. Isso é caridade. É mais da metade do caminho. Exatamente. O modo de falar é caridade. Vejam bem essa historinha. Num reino distante, um rei estava perdendo todos os dentes. Um por um. Estava caindo. E ele mandou chamar o sábio do reino para explicar o que significava isso, né? Ele era muito crente. E aí ele queria saber, e místico também, né? O que significava isso? O sábio do reino chegou para ele e falou o seguinte: olha, cada dente da boca que o senhor está perdendo é um parente seu que está morrendo. O senhor vai ficar sozinho na terra. Na hora que cair o último dente, seu último parente vai morrer, seu último amigo vai morrer e você vai ficar... simbologia interessante. E você vai ficar sozinho na terra. Aí ele pegou, mandou mandar esse sábio para o calabouço. Ele falou assim: que absurdo, me vim com uma notícia dessa para mim. Aí ele pegou e chamou o outro sábio do reino. O outro sábio do reino chegou e falou para ele assim: olha, isso significa que o senhor tem uma saúde de ferro, que a sua saúde o vai levar mais longe do que todos os seus. Aí o rei ficou feliz. Disse: então, agora sim, né? Agora eu fiquei feliz, e promoveu esse sábio. No fundo, os dois falaram a mesma coisa, que o rei ia ficar sozinho, por último. Só que a forma com que ele contou isso foi muito importante, né? Então que isso sirva de lição pra gente, né? Pra gente lembrar quando a gente for conversar com alguém, falar qualquer coisa pra pessoa, que a forma com que a gente fala é muito importante. Então agora sim, Guilherme. Como é que você vai falar comigo? Ô Guilherme,
Eu acho tão legal quando você escolhe uma música que tem a ver com o tema que a gente está falando aqui. Será que talvez você tivesse uma dessas musiquinhas aí? Opa! Vamos ver se é boa. O nome tem a ver. É Uma Questão de Fé com Rose Nascimento. Vamos ver se a letra condiz. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje com o nosso querido Fábio e o nosso querido Guilherme, discutindo sobre o 19º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. Bem, quando nós comentamos assim sobre a fé, vale a pena nós fazermos algumas reflexões. Porque muita gente acha que só o fato de acreditar em Deus significa que eu tenho fé. E na verdade, como nos ensina o nosso querido Haroldo, acreditar é apenas o começo da história da verdadeira obtenção da fé. A verdadeira obtenção da fé, ou a lição suprema da fé, é muito mais do que isso. É muito mais. Imagine você a cena do nosso querido Moisés, que estava lá com a vida ganha, tranquilo, 80 anos de idade, morando com o sogro Jetro, naquela vidinha dele, tranquila, tinha a comidinha dele, tinha o sítio, cuidava do pequeno rebanho, das hortaliças, etc, etc. E ele vai lá numa determinada área onde havia uma plantação, e ele vê que essa plantação estava pegando fogo, só que era um fogo que não se consumia, que é o famoso fenômeno da sarça ardente. Aí ele caminha em direção à sarça ardente. Se visse aquilo, eu ia sair correndo, né? Mas ele caminha em direção à sarça ardente e ouve uma voz. Olha só que interessante. Nosso querido Severino que fala isso, né? Que toda a história do mundo ocidental teve início por um fenômeno mediúnico. A sarça ardente, fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Moisés ouve uma voz que ele atribuiu a Deus, só que hoje nós sabemos que não é Deus, né? Porque Deus não fala, porque Deus tem coisa mais importante para fazer. Deus tem que cuidar da gravitação universal, não é só da gravitação do planeta Terra. Tem que cuidar da cauda dos cometas. Tem que cuidar da cauda dos cometas, tem que cuidar de cada semente que germina, de cada folha que cai, cada célula que funciona, cada molécula de oxigênio. Do anel de Saturno. Anel de Saturno. Você acha que Deus vai falar o que nós vamos fazer? Deus fez as suas leis, entendeu? Nós é que devemos seguir as leis, não nos desviarmos das leis. Aí então, Moisés ouve uma voz: vá para o Egito e liberte seu povo da servidão. Já pensou? Ele não perguntou para Deus, nesse momento, se ele seria ajudado, se outras pessoas o acompanhariam. Ele não perguntou se ele ia ter férias, 13º, não perguntou nada disso. Ele simplesmente foi para o desconhecido, para uma coisa que ele não sabia se ia dar certo. Então ele tinha convicção das coisas que não se conhecem. Como mais tarde Paulo escreveu na carta aos Hebreus, depois você procura para mim, 11:1. Aí tem um trechinho lá que começa, que é muito legal. Hebreus 11:1. E aí então o nosso querido Moisés, além de tudo, ele era incircunciso dos lábios. Olha só que bonito, né? Incircunciso dos lábios. Circuncisão é quando você
deixa o prepúcio do pênis aberto. É isso que é circuncisão. Incircunciso é fechado. Só que quando se refere aos lábios, incircuncisão dos lábios, significa que Moisés era gago. Olha só, Moisés era gago, ouviu a voz, teve o fenômeno da sarça ardente que o motivou a se dirigir para aquela plantação que tinha um fogo que não se consumia, ouviu a voz e foi para o Egito salvar o povo dele. Acontece que no meio do caminho, quem apareceu para ajudá-lo foi o irmão dele. O irmão dele, em sonho, foi orientado a buscar a companhia de Moisés. Então, na hora de falar com o faraó, Moisés, através das intuições, das inspirações que ele recebia da esfera espiritual, ele falava o que tinha que falar para o faraó. Só que ele falava para o irmão, que agora eu me esqueci qual é o nome do irmão, viu? Eu não sei se é Josué, eu sempre me confundo, mas me parece que é Josué. Aí ele pegou e aconteceu tudo aquilo que nós sabemos, né? Aquelas 10 pragas, que na verdade são 10 fenômenos mediúnicos que ocorreram para convencer o faraó a libertar o povo hebreu, a deixar os hebreus voltarem para a casa deles, para a terra deles. E aconteceu tudo aquilo que nós conhecemos. Teve aquela história do Mar Vermelho, que o mar se abriu. Não é que o mar se abriu, é que quando os hebreus passaram, a maré estava baixa. E quando os egípcios chegaram, a maré estava alta. Por isso que deu tempo dos hebreus se afastarem, né, dos egípcios, né? Então, mas eu estou contando tudo isso porque quando Moisés parte para o Egito, ele não conhecia nada disso. Só que como ele foi inspirado do alto, a sua fé foi tamanha, ele acreditou, ele confiou de maneira tão intensa que ele não teve dúvida. Ele pegou e foi, né? Ele foi e executou a sua missão. Você conseguiu aí, Guilherme? Consegui. Então, você quer um só? O irmão do Moisés, você não achou, né, o nome? Esqueci ainda não. Ah, não, depois você vê então. Vamos ver a passagem então do Hebreus capítulo 11 e pega uns 4 ou 5 versículos aí, eu acho que são suficientes. Tá, então começa assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, da maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, porquanto Deus deu testemunha de suas dádivas e depois de morto ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porquanto Deus o transladara, porque antes da sua transladação alcançou testemunho que agradava a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente advertido das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, construiu a arca, pela qual condenou o mundo e feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Continua? Tem? Ótimo. Essa passagem de Noé é significativa também, né? Porque quando ele estava construindo a arca, ele tinha fé do que acontecia, né? Ele tinha convicção daquilo que não havia acontecido ainda. Mas como ele havia sido alertado e ele tinha confiança na revelação que havia sido dada para ele,
Ele construiu a arca. Só que os amigos, Arão, Moisés, o irmão do Moisés, né? Assim, o irmão do Moisés que foi ter com o faraó, então foi o Arão. Aí então o nosso Noé, ele era ridicularizado pelas pessoas da comunidade dele, né? Para que esse tonto tá construindo a arca? Que bobagem, tal. Aí ele constrói a arca, ele convida as outras pessoas a entrarem, só a família que entra. Aí ele salva, entre aspas, né, a família e uma série de animais lá que foram salvos. Não dá para, é lógico que isso aconteceu numa determinada região, foi um dilúvio, não é um dilúvio universal. Houve uma enchente num determinado local. Só que como ele tinha sido alertado e confiou, ele era o tronco de uma geração, ele né? era o tronco de uma geração, bem lembrado. Ele representando aquela geração, representando todo o mundo, né? Ele se salvou, né? E aí ele deu continuidade à geração depois por ele ter tomado essa atitude, né? Exatamente. E graças ao poder da fé, né? Que é essa confiança, essa convicção, né? Pois não, manda bala aí, Fábio. Eu vi uma foto que eu fiquei pensando sobre a fé. Era um homem com os braços levantados, esperando o filhinho que estava num lugar mais alto saltar para ele pegar, né? E o filhinho, na outra foto, salta e o pai pega o filhinho nos braços. E aí, essa foto é para a gente refletir, né? Falar assim, o que levou esse menino a saltar no braço dos pais, no braço do pai, né? Será que foi uma fé, uma confiança gratuita, né? Ou será que o convívio dos dois desenvolveu uma certeza no menino de que o pai dele não ia falhar, né? Ou será que as atitudes dos dois juntos, o relacionamento dos dois, desenvolveu no menino essa certeza de que ele pode se atirar no braço de longe, né, do alto, no braço do pai? Então eu acho que é a mesma coisa a gente aplicar para a vida da gente. Quando a gente falar, mas eu não tenho fé, eu quero ter fé. Fé sem relacionamento, né, sem o convívio, ela não se desenvolve. Então a gente não vai ter fé gratuita se a gente não se relacionar com Deus, se a gente não conviver com Deus, se nós não amarmos a Deus verdadeiramente, né? E se nós não agirmos com Deus em tudo que nós fizermos. Então, eu participava num trabalho voluntário, né, lá em Campinas, onde eu tive a oportunidade de ouvir um espírito nobre falar o seguinte, olha, no nível evolutivo que nós desse planeta estamos, nós ainda não desenvolvemos satisfatoriamente a virtude, né, a qualidade da fé. Ela é um sentido, né? Como por exemplo nós temos o paladar, o olfato, a visão. A fé é um sentido também, um desses sentidos espirituais que precisa ser desenvolvido. E a gente vai desenvolver a fé com essa experiência, com essa vivência, com esse contato, com esse convívio com a coisa que nós devemos ter fé, né? Então, não é para nós nos acharmos inferiores ou infelizes porque não temos fé. É sim para nós nos sentirmos motivados a desenvolvê-la, a buscá-la, a exercitá-la, né? Porque nada vem de graça, tudo é de acordo com o nosso mérito, né? Se nós não temos fé ainda, é porque nós ainda não demos a ela a importância devida para podermos desenvolvê-la. Então agora que nós sabemos, né? E fé até vem de fides, né? Que é de fidelidade. Agora que nós sabemos, se nós tivermos essa fidelidade no convívio, né? Fidelidade a Deus, convivendo com Ele, nos relacionando com Ele, tudo que nós formos fazer, consultando, vivendo com Ele em nossos corações, essa fidelidade vai desenvolver em nós essa certeza de que nós podemos saltar nos braços dele.
né? Assim como a criança salta nos braços do pai porque ela desenvolveu essa fidelidade, né? Esse relacionamento fiel com o pai, onde ela criou, né, essa segurança, essa certeza de que ela pode saltar. Alô, alô. Isso. Só para você manter centrado. Isso, então estão me chamando a atenção aqui que eu estou falando longe do telefone aqui, do microfone. Mas temos fé que vai melhorar. Não, eu tenho fé, vai dar certo. Então, só queria trazer essa imagem, né? Quando a gente se sentir sem fé, vamos lembrar desse menininho que salta nos braços do pai e tem certeza que ele vai agarrar por causa do convívio que ele tem, né? No relacionamento. Então vamos desenvolver esse relacionamento com Deus também, né? Eu falo isso para vocês, mas é mais para mim que eu estou falando. Sem dúvida, né? Todos nós, né? Agora, ô Fábio, essa imagem do menino, né? Que o pai joga para cima e ele tem certeza que vai pegar, né? É uma imagem tão bonita, tão doce, porque tem um autor que se chama o Khalil Gibran. Isso é lindo. Ele faz uma definição de fé que é maravilhosa, né? Que é uma poesia absurda, né? Então ele diz assim, que a fé é o salto no escuro nos braços de Deus. É isso, né? Então esse molequinho, ele tem confiança que o pai vai pegá-lo, né? Então ele quando o pai joga ele para cima, ele dá até risada, né? Não tem medo, né? O molequinho ou a molequinha, né? Eu digo a molequinha porque a minha sobrinha Maria Fernanda tem uma foto, né, que a minha irmã pediu para uma fotógrafa profissional fazer, e foi uma foto muito bonita desse jeito, né? Que o pai, né, o pai que é o Fauzi, né, o nosso querido Fauzi, jogou ela para cima e a fotógrafa captou justamente ela no ar, né? E com aquela expressão de sorriso, de confiança, né? Então você pegou bem, né? Por essa experiência que você teve, você pegou bem a ideia, né? Exato. Você vê que a criança não demonstra nenhuma desconfiança de que o pai não vai pegar. Que não vai pegar. E mostra o relacionamento, né? Pois não, Guilherme? E eu ia falar assim, igualmente, outro dia a minha filha estava com um machucadinho na perna, precisava espremer o machucado. E ela falou assim, ela não queria deixar ninguém chegar perto, né? E a gente chegou, falou, olha, precisa fazer. Ela falou, vai doer? Vai. Né? Que faz parte da confiança também, não mentir. E dizer, olha, a regra é essa, vai doer. Aí preciso fazer e vai doer. Né? E o estudo do Evangelho é a gente aprender as regras também, né? Desse relacionamento com Deus, né? Para saber aonde vai doer, o que precisa fazer. Sincero, né? Sensacional. E esse conceito que você lembrou também, né? Da origem da palavra fé, a origem do latim é fides, e significa fidelidade. Então, ao longo dos séculos, nós pervertemos o ensino, deixando, vou até fazer uma comparação, né? Deixando o sentido de fidelidade ficar mais morno para acreditar. Entendeu? E acreditar é o embrião da fé, né? É o comecinho do estabelecimento da virtude real que a fé representa. Uma coisa é dar crédito, né? Exatamente. Que é acreditar, outra coisa é se entregar mesmo. Outra coisa é se entregar. Exatamente. E aí, só fazendo uma analogia, que ao longo dos séculos nós fomos pervertendo, né? Então, por exemplo, os nossos irmãos hebreus, os nossos irmãos judeus, eles se baseiam muito nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos de Moisés, né? Está lá na Torá, e eles procuram cumprir à risca os 10 mandamentos. E como o próprio nome está dizendo, mandamento é uma ordem. E se é mandamento de Deus, é uma ordem que deve ser mais ainda cumprida. Porque você cumprir uma ordem de Deus é uma honra para você cumprir essa ordem, e é uma ordem
do Ser Supremo. Mais do que a do Moro. Mais do que a do juiz Moro, né? Aproveitando a data de hoje, né? E aí o Fábio, Guilherme, amigos, os mandamentos, esse conceito que os hebreus possuem até hoje, eles mantêm esse conceito, os hebreus, os judeus, né, que são a mesma coisa que eu quero dizer, só que nós, ao longo dos séculos, esses mandamentos, eles foram se amornando, diluindo, e hoje nós temos esses mandamentos como conselhos, entendeu? É como se fosse sabe aquele negócio, aquele conselho democrático, né? Seria bom se você não matasse. Seria bom se você não matasse. Seria bom se você não roubasse. Seria bom se você não pegasse as outras coisas do que pertencem aos outros, né? E todos os outros mandamentos. Seria bom se você não adulterasse. Exatamente. Não cobiçasse. Então, aí nós pervertemos o ensino, né? Mas na verdade é uma ordem. É uma ordem e que deve ser cumprida. Uma ordem de Deus. Deve ser cumprida. E nós temos, é um conselho. Entendeu? E, então, fazendo a analogia com fidelidade e acreditar, então as coisas foram amenizando, né? E na verdade, o conceito de fé é que nós temos que ser fiéis a Deus, fiéis no cumprimento das ordens dele, no cumprimento dos mandamentos dele, né? E não são aqueles 614, né? 614 mandamentos da Torá, que depois caiu para 10, que são os 10 mandamentos, e depois caiu para aqueles 2 ou 3, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? O Fábio, o Marcelo não é mais o mesmo. Por quê? São 613. Olha só. 613 mandamentos. 613 mandamentos da Torá, né? Então, mas os nossos irmãos judeus ortodoxos, eles dizem que tem os 613 mandamentos da Torá. Só que os estudiosos, ao longo dos séculos, eles disseram que poderia ser resumido em 10. E o Eliú, que é o avô de Gamaliel, Iléu, né? O Iléu. Acho que é mesmo, né? É o mesmo. Só que pronúncia varia. Que é o avô de Gamaliel. Ele resumiu os 10 mandamentos nos 3. 2. 2 ou 3. Eu que tenho mania de falar 3, né? Tá. Que é amar a Deus sobre todas as coisas, 1. Amar ao próximo, 2. E amar como a si mesmo. Entendi. Né? Então você tem que amar a si mesmo, mas não ingenuamente, eu só vou amar o próximo se eu me amar a mim mesmo, entendeu? Não, isso é uma infantilidade, né? Mas lógico que dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo e nós nos auto-amarmos, nos auto-perdoarmos, nos auto-cuidarmos, né? Exatamente. Bem, então, e um outro aspecto assim que essa semana eu fiz a preleção lá na quarta-feira, né? Então você está inspirado. E aí uma outra coisa assim que alguns dos nossos irmãos, eles vão ficar bravos comigo, mas eu vou falar mesmo assim, né? Porque com muita frequência, que você fala, hein? Com muita frequência nós vemos alguns carros que tem aquela frase: Deus é fiel. Poxa vida, né? Todos nós sabemos que Deus é fiel. Agora, o problema não é saber se Deus é fiel. O problema é perguntar para nós mesmos, né? E nós somos fiéis a Deus? Nós mantemos fidelidade com Deus? Nós mantemos um relacionamento espiritual com Deus? Então, essa é a grande reflexão. Exatamente. E possivelmente quem coloca Deus é fiel nos adesivos é fiel. Porque para ele colocar as coisas na vida dele estão mostrando a fidelidade de Deus, e para isso está acontecendo na vida dele, provavelmente é a retribuição da fidelidade dele para com Deus também. É o mais provável, né, Guilherme? Eu até acho isso mesmo, entendeu? Só que talvez poderia ampliar essa reflexão, né?
Porque Deus é fiel, é falar que chove água, que o sol aquece, entendeu? Isso tudo nós sabemos, né? Agora, e nós? Nossa, Então, é nesse sentido que eu estou fazendo a reflexão. Vamos dizer assim, o meu objetivo seria uma crítica construtiva. Né? Para quem lê, né? Talvez até nem tanto para quem colocou o adesivo, como o Guilherme está falando, mas para quem está vendo o adesivo. Uma outra coisa que eu acho importante trazer é que muitos cristãos, como nós, né, em determinado momento da nossa jornada cristã, achamos que a fé é um dom que Deus nos deu, né? Então, eu acho importante nós refletirmos sobre isso, como isso não pode ser verdade, porque se assim o fosse, Deus estaria sendo injusto, distribuindo fé mais para uns e menos para outros, né? Então, para que isso seja soberanamente justo, isso só poderia ser verdade se a fé fosse adquirida com o nosso esforço. Se ela fosse, ou seja, se a fé que eu tenho, ela é de acordo com o meu esforço, né? Aí nós poderíamos entender que seria justo. Então, uma reflexão que eu acho que vale a pena para as pessoas não acharem que ela vai cair do céu, né? Se nós não fizermos a musculação, nós não vamos desenvolver esse músculo. É isso só, Marcelo. E eu percebo que quanto menos fé a pessoa tem, talvez não seja isso que eu quis dizer, mas assim, às vezes a gente não tem fé, mas se a gente se dedica ao menos a estudar e começar a tentar entender, a fé vem até com estudo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de espírito, poxa, mas eu não estou vendo espírito, como é que pode estar aqui? Essas coisas que a gente às vezes comenta. Da mesma maneira, a gente estudando, por exemplo, o funcionamento do celular, né? Ele toca quando alguém nos liga e a gente não vê o raiozinho chegando nele para fazer ele tocar, mas existe e está aqui. Tanto que a gente pega, atende e tem uma vozinha que fala com a gente por esse aparelhinho sem fio nenhum que fica na nossa mão, né? Então, assim, eu acho que as pessoas que ainda não têm fé, mas que vão tentando descobrir e vão tentando estudar, talvez nem a fé, mas a certeza vai aumentando de algumas coisas, né? A fé até vai se transformando em certeza, né? Com certeza, Guilherme. Certeza das coisas que não se veem e nem se conhecem. É fé. Certeza e convicção. Muitas vezes, né, lendo os livros da obra subsidiária, né, são tantos livros, mas você lê um e você fala assim, puxa vida, que sacada é essa? Que presença de espírito de quem escreveu. Bom, Chico Xavier escreveu isso, né? O livro aqui está falando que ele foi sensibilizado pelo Espírito Emmanuel, que trouxe essa mensagem aqui e tal. Mas se eu ainda não tenho essa fé desenvolvida que foi o Espírito Emmanuel, eu posso dizer que foi o próprio Chico que escreveu aquilo, né? Aí eu vou ler outra obra, e aí eu vejo outra sacada de um tema completamente diferente daquele primeiro. Aí eu falo assim, puxa vida, o Chico Xavier conseguiu ter mais essa sacada. Aí eu leio outra obra e falo assim, nossa, aqui tem outra sacada. O Chico Xavier teve outra sacada. Aí eu leio outra e outra e outra e outra. Se eu ler uma sacada, se eu achar uma sacada em cada livro, eu vou achar 412 sacadas. Mas são centenas de sacadas em cada livro, né? Então são milhares de informações muito importantes. Na verdade vieram de vários autores, né? Exatamente. Que chega uma hora que você fala assim, puxa vida, o tal do raiozinho chega mesmo no celular, porque eu escuto a voz. Né? Mas você, como curioso, se permitiu ler as obras. Talvez alguém que lê a primeira já desista. Exatamente. E aí as pessoas podem até falar assim, mas não há provas, né, de que os espíritos existem. Então isso é um conhecimento, não é um conhecimento objetivo, é um conhecimento tácito. Ou seja, você
Ele é subjetivo, ele está dentro de você, você não consegue expressar, você não consegue explicar. Está implícito, né? Implícito, você precisa passar pela experiência. É que nem eu falar assim, Marcelo, explica para um cego a cor azul. Né? Pode tentar. Isso é tácito. Um cego de nascença. É, para um cego de nascença. De nascência. Explica para o cego. Em São José do Rio Pardo. Explica para o cego de nascença a cor azul. Não tem como. Isso é um conhecimento tácito, é da experiência. Né? Não tem jeito de explicar. Né? Explica o cheiro de abroba. Então, mas você não consegue explicar. Tem defeito. Você não consegue explicar o azul do céu para o cego até a hora que eventualmente ele faça uma cirurgia e consiga enxergar de novo. Aí ele vai ter experiência. E ele vai ter experiência. Então, vamos mastigar a casca da banana aqui um pouco, que assim, de fato não há prova que existe espírito. Porque a prova que a gente está falando é uma prova científica. E com base na definição de o que é uma prova científica, ainda não se alcançou. Não, porque essa prova científica é objetiva. Exato. E isso é uma experiência subjetiva. É um conhecimento tácito. E pode ser que um dia, e sabemos que um dia isso acontecerá, talvez não nesse momento da orbe, mas em algum momento, que nós vamos enxergar o azul do céu e vamos viver a experiência, né? Então, nós que lemos bastante dessas obras, nós já desenvolvemos uma qualidade de ter certeza absoluta de que o Espírito existe. Né? Hoje, para a gente é um fato já, mas precisou desenvolver esse tentáculo, que nós não tínhamos ele antes. Né? Então, é uma experiência que nós convidamos as pessoas a viverem. Sem essa experiência, não dá para ter a convicção, a fé, né, nos espíritos. E eu tenho um monte de coisinha para falar aqui, ô Marcelo, mas talvez seja a hora da gente fazer um intervalo, né? Vamos para mais uma pausa. E então eu vou botar Guilherme, põe uma música aí, Guilherme. Outra música. É o jeito de falar, você vê como é que é importante. Que se chama Isso Eu Acredito, em inglês, né? É This I Believe, do Hillsong Worship. Então retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje refletindo sobre o capítulo A Fé que Transporta Montanhas, o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é demais, né? Porque ele já traz a interpretação dos ensinos de Jesus, feita pelos benfeitores espirituais, de maneira bem mastigada, né? E daqui a pouco nós veremos também alguns comentários aqui do Espírito André Luiz, na obra Vivendo o Evangelho, que é mais mastigado ainda, né? Meu Deus! A responsabilidade nossa é grande, né? De colocar esses ensinos em prática, né? Mas vamos lá, e aí, o Fabinho, você separou aí algumas reflexões, vamos lá. Eu peguei uns trechos do Evangelho, algumas frases, e eu acho que vale a pena a gente ler e refletir. Uma delas é essa, ó. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim nas pequenas coisas como nas grandes. Aí vem a oposição a isso. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, olha que interessante isso daqui, para a gente refletir. Quando a gente hesita em fazer as coisas, quando a gente está incerto, quando a gente está cambaleante, o que é isso? Falta de fé, né? E quando a gente desiste de fazer as coisas, ou seja, quando nós não temos perseverança, falta de fé. E quando a gente está sem energia para fazer as coisas, falta de fé, né? Quando a gente não tem recursos mais para vencer os obstáculos, falta de fé. Até nas pequenas coisinhas. Isso que eu acho interessante, uma coisa para a gente refletir, né, que o Kardec está falando aqui, ó. A fé robusta dá a perseverança.
Porque o cara que está com fé, que tem certeza que ele vai até acabar, porque ele sabe que vai dar certo, como fez o Moisés, o exemplo que você deu. Como fez Paulo de Tarso, a partir do momento da conversão. Né? Foi até o fim. Foi apedrejado 2 vezes. Foi até o fim, até cortar a cabeça dele. E 2 naufrágios também. 2 naufrágios. Sem contar as inúmeras outras pancadarias, perseguições, né? Assaltos, foi até o fim. Rasteiras. Então, essa é a perseverança de quem tem fé, né? Para a gente refletir. Essa é a energia de quem tem fé. Esse é o recurso para vencer os obstáculos. Então, vale a pena fazer essa musculação da alma? Com certeza. Olha quantas possibilidades novas nós teremos se nós desenvolvermos essa asa. Nós voaremos alto, né? Voaremos longe. Seria maravilhoso, né? Deixar de ter incerteza, de hesitar nas coisas e acreditar que pode vencer e vencer, né? Então esse era um pequeno comentário. E você me lembra também, né, aproveitando essa sua dica aí, né, Fábio, que está me ocorrendo, por exemplo, você pega a trajetória do nosso querido Chico Xavier, né? A partir do momento que ele, ainda jovem, compreendeu a missão dele, ele, de maneira pragmática, ele executa a caminhada com uma fidelidade aos ensinos de Jesus, uma fidelidade a Deus, baseado nos ensinos espíritas, que marca, ou que você observando a trajetória dele, ele não se desvia em nenhum momento. Em nenhum momento ele abandona aquela trajetória de homem simples, trabalhador, vivendo do próprio esforço, depois que vivendo com poucos recursos, e num determinado momento da vida dele, ele foi quando morre o pai e o filho assume assume a casa, como é que a gente fala? É o arrimo, não? Arrimo, isso, ele foi arrimo, num determinado momento, ele foi arrimo da família dele, de 18 pessoas, na década de 30. Com o serviço que ele tinha. O salário dele lá como escrevente lá da Fazenda Modelo. Entendeu? E ele vive de maneira simples o tempo todo. E os livros começam a ser vendidos, e a ser vendidos em números, em exemplares, milhares. Então, quer dizer, por exemplo, só o Nosso Lar, Guilherme, dá uma pesquisadinha aí, mas eu acho que é mais de 6 milhões de exemplares. Se ele ganhasse R$1 por livro? R$1 por livro, só o Nosso Lar, 6 milhões de reais. Naquela época. Ou ao longo de décadas, né, vamos dizer assim. E como ele reconhecia, como ele tinha perfeita convicção que o trabalho não era dele, não pertencia a ele, em nenhum momento ele muda essa trajetória. E sem contar aquele acontecimento do Frederico Figner, que o Frederico Figner, quando ele morre no final dos anos 40, eu não lembro exatamente, final dos anos 30, começo dos anos 40, por aí, quando o Frederico Figner, ele era um empresário, né? Você imagina, foi ele que trouxe o gramofone para o Brasil, foi ele que implantou o Parque Gráfico da FEB, né? Da Federação Espírita Brasileira. Ele pega e num determinado momento que ele conhece o Chico em vida, ele pergunta para o Chico qual que era o gasto que ele tinha para poder continuar vivendo. Aí o Chico faz um cálculo lá, né, daquilo que ele gastava por mês e tal, e o Frederico não fala nada, né, só obtém essa informação. Aí quando o Frederico Figner desencarna,
ele tinha feito um cálculo, assim, por exemplo, de 40 anos, um cálculo do valor que o Chico precisava para viver por mês. Aí ele separou da herança dele esse valor em testamento para ser doado ao Chico. E quando o Frederico desencarna, a filha, fiel ao que estava escrito no testamento, pega um cheque e manda pelo correio para o Chico. Olha só, pelo correio para o Chico, Guilherme. Aí o Chico olha aquele cheque e fala: se fôssemos nós, o que nós faríamos com aquele cheque? E era assim, era uma grana assim, você pega aí, era 40 anos, você multiplica aí por... que seja um salário mínimo, né? Mas era mais. Era o equivalente a uns 4 ou 5 salários mínimos. De acordo com o cálculo estipulado, estimado, que o nosso querido Geraldinho fez e ele comenta num daqueles podcasts lá, sabe? Pela minha conta rápida aqui, uns 2 milhões e 400. Alguma coisa nesse sentido. Aí ele pega o cheque, ele pergunta assim: o que esse cheque está querendo de mim? Ele pergunta para si próprio. Sabe o que ele faz? Ele pega o cheque e manda de volta para o mesmo endereço. Olha só o pragmatismo desse homem, né? Ou seja, ele sabia a missão dele e ele foi fiel o tempo todo na missão dele. Entendeu? Aí a filha manda o cheque de volta pela segunda vez. Ele manda de volta. Aí a terceira vez que ela envia para ele, eles entram num acordo e o Chico faz a doação daquele cheque para modernizar o parque gráfico da FEB. Ou seja, continuar a obra do próprio doador. Você entendeu? É impressionante, entendeu? Uma coisa assim, e o Frederico Figner, eu tenho certeza que ele doou de coração mesmo, ele não doou para arrumar confusão, né? E depois veio o caso do Humberto de Campos, né, que a família processou. Aí ele manteve-se fiel, ele não ficou acusando, criticando, né? E tanto é que depois o filho do Humberto de Campos, que foi o autor do processo, depois ele se tornou espírita e se tornou amigo do Chico. Amigo do Chico. Então, quer dizer, são vários exemplos, né? Assim, e tudo assim, exemplo de inúmeros acontecimentos, né, que ocorreram, que demonstra a simplicidade, que ele se manteve naquela vida simples e fiel a Jesus o tempo todo. Tanto que naquela música Cisco de Deus fala isso, né? Fiel a Jesus, tal. Entendeu? É sensacional a trajetória dele. E, por exemplo, e esse pragmatismo, né, de entender a própria missão, por exemplo, nós vamos encontrar também esse pragmatismo na trajetória do ex-presidente Lula. Se você pegar lá o ex-presidente Lula, lá no começo dos anos 80, ele, você pega as entrevistas e tal, ele tem certeza, tem convicção que ele chegaria a presidente da República, a presidência da República. E quando ele chega ao poder, ele chega com apoio popular, né? Com apoio popular. Só que, lógico, né? Eu não sou ninguém para julgar os outros, mesmo porque eu também me caracterizo por múltiplas imperfeições. Só que, infelizmente, ele acabou seguindo uma trajetória menos feliz. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, vamos dizer assim. E também não sou ninguém para julgar, né? Lógico que nós desejamos que ele, como Espírito eterno, seja capaz de reconstruir o seu mundo íntimo, e bem como também os seus familiares, as pessoas que o
que o assessoram e assim por diante. E também, né, que até aproveitamos para enviar uma vibração, uma irradiação de amor, uma irradiação de paz, para que esse momento conturbado que o nosso país atravessa, que os benfeitores espirituais estimulem os corações de cada brasileiro, para que o coração de cada brasileiro seja repleto de perdão, de compreensão, e de que possamos nos unir na construção de uma pátria mais caracterizada pela justiça, pelo esforço próprio, pelo trabalho, pela prática do bem, pela prática de um comportamento ético mais elevado. Que aquele ensinamento do Francisco de Assis, atribuído a Francisco de Assis, possa tocar os nossos corações. Pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Esse é o nosso desejo para o momento que o nosso país está atravessando. Mas é muito legal isso que você colocou, né? Que essa parte que você selecionou, porque quando nós hesitamos, aí nós esmorecemos, fraquejamos. Por exemplo, até hoje eu sou monoglota, né? E quando eu me vejo assim, por exemplo, eu vou estudar inglês agora. Aí eu ligo pro Guilherme, o Guilherme me dá o telefone de um xará meu, né, Marcelo, entendeu? E isso já tem uns 4 ou 5 anos aproximadamente. Só que eu fico imaginando para destravar a língua, né, para falar inglês. Imagina. Eu falo, não, eu jamais vou conseguir. Só o fato de você mandar essa mensagem negativa já complica. Aí você fica mais travado ainda, né? Qual outro pensamento que você separou? Na mesma linha desse, Marcelo, fala assim, ó, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar. Porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Ao contrário, a fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. Então, olha só que interessante esse detalhe aqui. Calma tem a ver com fé. Nunca tinha pensado nisso. Já parou para pensar? Já parou, Guilherme, para pensar que calma tem a ver com fé? Né? Paciência. Talvez por causa da certeza que você vai obter o resultado, isso te traz calma. Tá, né? Tudo certo, o calmo pensa, sente. Tá tudo certo, vai dar certo. Né? Paciência tem a ver com fé. Olha que interessante que o Kardec está falando aqui. Saber... Autocontrole, né? Exato. Paciência é autocontrole diante das adversidades. Saber esperar tem a ver com fé. E certeza de que você vai chegar no objetivo visado. Né? Você vê, fala, vou chegar. Né? Então isso é uma qualidade, né? Realmente. Uma visão além do alcance. É igual a espada do Thundercats, Guilherme. Da visão além do alcance. Você fala assim, nossa, eu sei, como se eu visse de né? Como se eu visse de cima. Desculpa minhas mineirês aí. Como se eu visse de cima, né? Você fala assim, tá lá, ó. É lá que vai chegar, se eu for por aqui. Né? E se eu tiver perdido lá embaixo, eu não vou saber que é onde que eu vou chegar. Então a fé vacilante sente a sua própria fraqueza sente a sua própria fraqueza e julga suprir com a violência o que lhe falta. Olha que interessante isso. A violência é falta de fé. Né? Então você está numa discussão, quando você se exalta, quando você é falta de fé. Interessante, né? Para a gente refletir só.
Calma, paciência e... falta e doçura, né? Calma, paciência e doçura, que é o contrário da violência, acompanham a fé. Exatamente, tem a ver com a fé. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então você tem dúvida de si mesmo, ou dúvida de que está amparado por Deus, você sai no braço. Né? Apelou, perdeu. Serenidade, né? Pelo intermédio da fé, o homem atua... desculpa. Eu acabei. Tá, agora eu entraria numa outra parte, se vocês não quiserem comentar. Não, segue adiante aí. Agora aqui, nessa outra parte, o Kardec vai explicar como que Jesus consegue coisas que os discípulos não conseguem. Né? Qual o artifício, qual a faculdade, como que a natureza atua em favor de Jesus? Né? Então Kardec vai explicar isso, porque que a fé realmente que a fé realmente age no nosso mundo de forma explícita. Por que ele conseguiu expulsar o demônio do moleque? Exato. E aí a gente leva para outras, né? Multiplicação de pães, caminhar sobre as águas, acalmar tempestades, pode levar para todas essas. Sim. Né? Mas no caso aqui, porque e não é só porque ele é Jesus, né? Exatamente. Tem uma explicação. Tem uma explicação, e a explicação é assim, ó. Pelo intermédio da fé, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e dá-lhe, por assim dizer, uma impulsão irresistível. A gente pode explicar isso. Daí fluido, se fosse hoje, nós podemos traduzir por energia. Exatamente. Então, evidentemente que Jesus conhece a manipulação das energias, conhecia quando esteve aqui entre nós, e por isso que ele cuspiu no chão, fez um pequeno barro, colocou na vista do cego de nascença e falou para o cego de nascença se banhar na piscina de Siloé. Aí, após ele se banhar na piscina de Siloé, o cego de nascença começou a enxergar. Então, quer dizer, agora imagina nós cuspindo no chão, fazendo um bolinho de uma massinha de saliva, né, um barrinho, né, e colocando no olho do nosso irmão. Então, quer dizer, como ele tem o conhecimento, né, e sabe manipular essa energia que na época o Kardec usava o termo fluido universal, porque não havia o conceito de energia. O conceito de energia veio no início do século XX. Isso. Então olha só que interessante essa frase aqui, ó. Dá-lhe, por assim dizer, uma impulsão irresistível. Ou seja, ele está dizendo que o nosso universo é preenchido por esse, vamos usar a expressão que ele usou, né, a palavra que ele usou, por esse fluido, Sim. ou por essa energia, ou por essa matéria quintessenciada, né, que é susceptível, que é influenciável pela nossa vontade. Olha que interessante essa revelação aqui. Então, ele dá-lhe essa impulsão irresistível, mas com a fé. Se você não tiver uma vontade ardente, né, você não consegue dar-lhe essa impulsão irresistível. Daí decorre que aquele que a tem, ou seja, desculpa. Daí decorre que aquele que eu escrevi tudo errado aqui, eu vou ter que lembrar do que eu quis escrever. Daí decorre que aquele que tem em si uma fonte de produção desses fluidos, quando ele une isso com a vontade dele, poderosa, aí ele consegue atuar na natureza. Dá para entender? Sim, sim. Então veja bem, o que Kardec está querendo dizer é o seguinte, que esse fluido preenche a natureza, mas que nós somos emissores de uma espécie desse fluido também, que aí no caso ele está falando do fluido animal, né? E quando nós somos emissores desse fluido e podemos com a nossa vontade atuar nele, então nós conseguimos operar fenômenos físicos até.
Exatamente. Interessante, né? Pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos de cura e outros. Mas esses não passam de um efeito da lei natural. Ele fala aqui. Então, ou seja... Sensacional. Então, ou seja, nós temos matéria quintessenciada que preenche o universo. Nós temos matéria quintessenciada que são exaladas de nós, né? E quando nós temos essa matéria em abundância, com o poder da nossa vontade consciente, nós conseguimos atuar nessa matéria. E essa matéria interage com a matéria física, com a matéria visível, palpável. E aí nós produzimos fenômenos físicos, de cura e até outros, né? Por isso Jesus disse: se não curastes, foi porque não tinhais fé. Então os fluidos até podem estar aí, mas você não teve a vontade para manipulá-los. E também tem algumas diferenças aí que a gente tem que fazer, né? Que, lógico que não é só porque Jesus é Jesus. Mas, por exemplo, vamos raciocinar. Para Jesus ser o nosso mestre, o nosso governador planetário, e tomara que nós nos disponhamos a deixar que Ele governe verdadeiramente os nossos corações, para Ele chegar a ser governador planetário, é porque Ele já obteve todo o conhecimento de química, todo o conhecimento de biologia, todo o conhecimento de física e de todas as ciências. Todo o conhecimento, pelo menos do nosso planeta aqui, né? Ou do sistema solar, para ele ser governador planetário. E alguns outros conhecimentos que, física, química, matemática, talvez esses nós conhecemos. Alcançado, Provavelmente alguns outros que nós nem saibamos que existam, né? Alguns outros, exatamente, de algumas outras ciências que são inacessíveis, né? Então, quando um espírito dessa hierarquia chega nesse nível, evidentemente que ele sabe manipular com muito mais facilidade. Agora, a nós outros só resta o pensamento, a vontade e o amor. Porque nós podemos ter conhecimento na nossa área de atuação, mas nós não temos todo o conhecimento de física, todo o conhecimento de química, todo o conhecimento de todas as ciências. Mas, evidentemente, se nós temos amor, pode ser que nós mesmos não sejamos capazes de manipular individualmente. Mas aí nós vamos precisar da ajuda dos benfeitores espirituais, que é o que nós vamos encontrar em vários fenômenos que ocorreram com o próprio Chico, que ocorreram com Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes abraçava as pessoas e as pessoas se curavam. Bezerra de Menezes dava remedinho homeopático que na época não era tão valorizado e as pessoas se curavam de enfermidades que hoje nós sabemos que melhoraria apenas com antibiótico, né? Então, quer dizer, eu acho que tem essa progressão que nós temos ainda a caminhar. Exatamente. Mas aquilo que o mestre nos ensinou, se nós somos capazes de fazer até mais do que ele fez, é porque nós podemos usar, né? Nós podemos usar o pensamento, a vontade e o amor, né? E fazermos uma salada legal, né? Muito bem. Vamos fazer uma pausa ou vamos para o Vivendo? Vamos para o Vivendo, né? Então vamos terminar com o Vivendo. Eu separei aqui uma mensagem intitulada Autoconfiança. E é uma mensagem relativa ao capítulo 19 da obra Vivendo o Evangelho, pelo Espírito André Luiz. Então, o André Luiz diz assim, a mensagem Autoconfiança. O cirurgião confia em sua destreza. O ladrão que prejudica em sua
astúcia. Nossa, que legal, né? O escritor que escreve confia em seu estilo. O professor que ensina confia em seu saber. O hipócrita que disfarça em seu cinismo. Ele confia em seu cinismo. O mentiroso que engana confia em sua esperteza. O empresário que realiza confia em sua visão. O caluniador que destrói confia em sua mentira. O brutamontes que agride confia em sua violência. O engenheiro que constrói confia em seu trabalho. A confiança em si mesmo leva à conquista de objetivos definidos. Entretanto, veja o uso que você faz dela. A chama é útil no fogão, mas na floresta é desastre certo. Muito legal. Sensacional, né? Sensacional. Então, quer dizer, quando nós confiamos, quando nós temos autoconfiança, né, confiança em si mesmo, se nós usamos essa confiança para o bem, para as coisas boas, para as coisas produtivas, nós podemos fazer muito mais e influenciar também, né? E influenciar positivamente as pessoas que convivem conosco. Então, por exemplo, muitas vezes tem cirurgias lá que eu participo, por isso que tem aquela expressão, né? A fulano foi cirúrgico, né? Preciso. Foi preciso, né? E você passa de milímetros de lesar órgãos, lesar estruturas que poderiam provocar complicações, que culminariam, inclusive, com um desfecho que nós não gostaríamos, né? E muitas vezes é questão de milímetros, né? Nossa, realmente. Entendeu? E às vezes, ainda que quando você, por exemplo, eu tô lá tirando o útero e aí eu lesei o intestino. Não era para lesar o intestino, mas eu lesei o intestino. Se eu detecto essa lesão, beleza, então ainda tem coisa para fazer. Eu vou lá e conserto e tomo as medidas cabíveis. Agora, às vezes, é uma lesão microscópica e que a gente só vai detectar depois, né, na evolução do quadro da paciente. E tudo isso por questão de milímetros. E aí, muitas vezes, a paciente pode evoluir para o choque cético e muitas vezes evolui para a perda do funcionamento. Choque cético é infecção generalizada. E é um quadro grave, né? E a maioria das vezes o paciente não suporta, acaba sucumbindo. Então, essa precisão é uma precisão que nós observamos também em outras áreas, né? O engenheiro, né? Um cálculo que ele faz errado, né? Cai o viaduto lá de Belo Horizonte, né? Lembra do viaduto de Belo Horizonte? Da época da Copa, né? Da época da Copa de 2014. Ciclovia no Rio. E assim por diante. Bem, amigos, então essas eram as nossas reflexões e nós gostaríamos de enviar novamente um abraço carinhoso ao nosso querido Marcos Melo, ao nosso querido João, à nossa querida Fátima, a nossa querida Sônia e a tantos outros amigos e corações que nos acompanham e nos incentivam. Um abraço carinhoso ao Fauzi, ao nosso querido Bruno Eustáquio. Saudades, Bruno. Um abraço para você, um abraço para Tayla. E para me despedir, aquele abraço tradicional para os 25 vizinhos de cima
e os 25 vizinhos de baixo. Puxa vida, hein, Marcelo? Antes era 20, agora já está para 25. Não, minha mãe sempre falava 25. Esse número eu jamais esqueço. Então tá bom. Um abraço a todos também e até semana que vem. E que o Guilherme também se despedindo. Sexta-feira que vem estaremos juntos. Depois da vinheta da rádio, a gente vai ouvir também a música que o Marcelo tinha mencionado, Cisco de Deus. Mas aqui encerramos o programa e até então, sexta que vem. Tchau, tchau.